Olá, seguidores do Eu na Gravidez. Eu sou a Daniele Linhares, psicóloga de mães. Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Kátia Cruz, sou psicóloga clínica e psicóloga puerperal. Isso aí. Bom, estamos aqui então para o nosso segundo episódio do Entre Mães, o mais novo programa do Eu na Gravidez, né, que nós estreamos aí há alguns dias. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que permeia o nosso trabalho o tempo todo, né? O Instituto Eu na Gravidez, ele nasceu com o objetivo de promover bem-estar emocional no contexto da maternidade, né? Então, o que a gente trabalha diretamente todos os dias é com saúde mental materna. Sim, e sempre ressaltando a importância de cuidar da saúde mental das mães, né? Saúde mental materna importa. Então, a gente vem trazendo, né, alguns temas, alguns assuntos que permeiam, né, e que acabam sendo dificuldades que as mães vivenciam ao longo, né, da trajetória, ao longo do processo de se tornar mãe, na parentalidade, né, e até quando o filho se torna adulto, né, porque esse maternar, né, que tem relação com a saúde mental materna da mulher, ele se inicia desde que o bebê nasce e vai até o início da fase adulta, né, desse sujeito. E assim, né, por que é importante esse tema da saúde mental materna? A gestação, ela é um dos 3 períodos de potencial crise na vida de uma mulher, né? O que é potencial crise? Crise no sentido de que é uma mudança extrema, muito grande, num curto período de tempo. Então, muitas vezes, o nosso psicológico, vamos falar dessa forma, não acompanha a velocidade em que as mudanças acontecem, né? Então, é mais difícil de se adaptar. Então, esses períodos de potencial crise, a gente tem aí a adolescência, né? O climatério, lá, a menopausa, e temos esse período da gestação, o período em que a mulher se torna mãe. Então, o que acontece muitas vezes, né? A gente tem números muito altos de mulheres que apresentam as alterações emocionais significativas, né, que é um nível de ansiedade, de estresse, além do esperado para o período, porque já é esperado que haja esse aumento, e a gente tem também um índice de sintomas de depressão bastante alto, né, durante esse período gravídico puerperal, né, que é o período ali desde a concepção, né, desde a descoberta da gestação até 2 a 3 anos depois do nascimento do bebê, né? Porque para nós o puerpério, né, esse período pós-parto, ele vai muito além daqueles 40 dias que a gente está acostumado a ouvir por aí. Exatamente. A gente sabe que durante a gestação, inicialmente no puerpério, né, a mulher ela sofre muito com uma oscilação de humor, né, com esses sentimentos ambivalentes, muitas vezes uma sobrecarga que acaba trazendo um estresse para a mulher, justamente por causa da privação do sono. Às vezes ela não tem mais aquela rotina que ela tinha antes de gestar e até durante a gestação, porque na gestação a mulher ela é a protagonista, né? Ela tá ali, os cuidados são todos voltados para ela, a atenção também. Ela ainda tem tempo, né, para olhar para ela, para se cuidar, né, como a gente assiste aí muito esses ensaios fotográficos, né, onde a mãe se produz, né, fica linda, maravilhosa, para poder ter esse momento como recordação, mas também esse momento serve como uma prática de conexão com o bebê. E depois que o bebê nasce, pronto. Quem toma o lugar da cena é a criança, né? Exatamente. Então, muitas vezes a mãe ela fica deixada de lado, às vezes ela não tem tempo de comer direito, não tem tempo de ter uma boa noite de sono, um bom banho, né? Toma banho quando dá, dorme quando dá, é sempre o bebê em primeiro lugar, né? E isso, claro que causa, gente, né? Estresse, causa irritação, uma fadiga extrema. E a mulher, antes de se tornar mãe, ela também é um ser humano. Então, essas necessidades dela, se não forem supridas, vai acarretar algum tipo de comprometimento, né, emocional, psicológico, principalmente. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente sempre reforça, né, a importância da rede de apoio, a importância da preparação para o pós-parto, ainda na gestação, né? Então, antes mesmo desse bebê nascer, a mulher precisa
se preparar, planejar esse pós-parto, né? Entender como que vai ser depois do nascimento da criança, quem que ela vai poder acionar em determinados momentos, a preparação do companheiro, né, ou companheira, enfim, da parceria da mulher ali em relação a esses cuidados, né? A gente conversa antes do nascimento sempre, seja no pré-natal psicológico, que a gente realiza pelo Eu na Gravidez, seja na psicoterapia, a gente sempre faz encontros com a parceria dessa mulher para poder conversar sobre como que vai ser depois do nascimento desse bebê, porque a gente sabe que os desafios são muitos e que esses desafios muitas vezes respingam, inclusive no relacionamento, né, dificultam ali, porque a mulher, por exemplo, ela vai ficar mais irritadiça, né, a privação de sono causa irritabilidade. Então, às vezes vai ficar mais difícil de lidar. Então, esse parceiro ele precisa ser compreensivo, precisa estar disposto a apoiá-la durante essas noites. Por mais que a gente fale assim, a mulher está de licença maternidade, né? Tem muito essa questão. E o parceiro está trabalhando fora de casa. Mas ela também precisa desse descanso, porque o dia que ela passa cuidando do bebê também é um trabalho, né? É o trabalho do cuidado. E muitas vezes um trabalho exaustivo, né? Uhum. Porque ela está o tempo todo ali exercendo a mesma função, né? Mas é mãe, ela se preparou para isso, né? Ela faz isso com amor, com disponibilidade. É o que todas as mães querem, mas nem todas têm recursos suficientes para exercer essa maternagem nesse nível, né? De disponibilidade, nesse nível de calma, de tranquilidade, sem estar preocupada com tudo que está acontecendo à volta dela, e poder se dedicar única e exclusivamente aos cuidados com o bebê. Então, a gente sempre sugere a rede de apoio, a gente ajuda essa gestante a construir uma rede de apoio, né? A gente sabe que muitas vezes a gestante, ela evita, e muitas vezes ela tem dificuldade de aceitar a rede de apoio, porque está tão introjetado na mulher que ela é suficientemente boa para dar conta de tudo, que ela vai tentar fazer isso. Né? Então, a rede de apoio, as pessoas que estão ali em torno, tem que, muitas vezes, ter esse feeling, né, para poder né, respeitando sempre a mulher, mas sempre sinalizando para ela de que ela precisa da ajuda. Isso. Que a ajuda é fundamental nesse momento, né, para que ela possa fazer, ter práticas, né, de autocuidado que vão ajudar ela a suportar toda essa demanda que vem com a chegada do bebê. E nesse sentido é muito importante também a gente orientar a rede de apoio, né? Às vezes a gente solta alguns posts na nossa página que não são nem para a mãe nem para o pai, são para a rede de apoio, né? São para as pessoas que estão ali ao redor, porque justamente para que elas não sejam, como a gente fala, né, rede de desapoio, porque é preciso estar disponível para contribuir, mas é preciso justamente isso que a Kátia falou, né, de respeitar os desejos dessa mulher, respeitar os limites, né? Estar ali disposto a auxiliar de acordo com a forma como aquela mãe escolheu cuidar do seu bebê. Claro que dicas, orientações de quem já passou por alguma experiência é importante, a gente estimula muito isso, né, nos grupos de mães, por exemplo, mas a forma como isso é feito faz toda a diferença, porque muitas pessoas às vezes chegam com os palpites de uma maneira que fazem aquela mãe se sentir mais insegura, sentir que ela não é capaz de cuidar adequadamente do seu filho. Então, é importante ter cuidado até mesmo na hora de dar uma sugestão, uma orientação, né? E muitas vezes a mulher se culpa por isso, né? De não achar que está sendo suficientemente boa para cuidar do seu bebê, né? Que ela não está sendo capaz de estar presente inteiramente com os cuidados do bebê. Né? E o que a gente costuma fazer, né, nessa linha de trabalho que a gente faz, é justamente acolher essas mulheres, ajudar elas a entenderem que esse processo realmente é desafiante e que elas podem, né, ter ajuda, que elas podem dizer que realmente está cansada, que precisa de ajuda, porque realmente não é fácil. E às vezes a mãe reclama ali, né, não só do cansaço, mas também da exaustão emocional, reclama que tá triste, que tá difícil, né, muitas passam pelo baby blues, que assim, 80% das mulheres passam pelo baby blues, que é uma oscilação de humor, hora você tá feliz, hora você tá muito triste, hora você tá pensando assim,
o que eu fui fazer da minha vida, esse tipo de pensamento é comum que passe na cabeça de muitas mulheres durante aquele período ali pós-parto, e às vezes elas vão compartilhar isso com pessoas próximas e escutam coisas como, ah, não fala assim, o importante é que seu bebê tá bem, que você tá bem. Então como que isso é sentido pela mulher? Como uma invalidação daquilo que ela tá sentindo, né? E ela passa a sentir culpa, como se ela tivesse errada em se sentir daquela forma, quando na realidade esses sentimentos são extremamente comuns, justamente pelo período de adaptação que ela está vivendo, né, que é difícil, que é desafiador. Por isso que a gente estimula muito os grupos de mães, né, os grupos de apoio, porque quando as mães que estão passando pela mesma fase ali, quando uma cria coragem de falar como que está difícil para ela, as outras falam, ah, então não é só comigo, né, então tem outras mulheres passando por isso também. E por isso a gente percebe como que é difícil para as mulheres, né, como que é solitário vivenciar tudo isso sozinha, sem poder compartilhar, por medo de julgamento, né? Por medo das críticas, das opiniões. E nós, como seres humanos, um dos maiores medos que nós temos, independente de sermos mãe, em qualquer fase da vida, a dificuldade que nós temos de lidar com os julgamentos é imensa. Né? Então, essa mãe também, ela vivencia essa dificuldade. Principalmente lidando ainda com os desafios, lidando ainda com as alterações que chegam junto, né, com o nascimento do bebê no puerpério. Isso aí. Bom, então, acho que por hoje, né, nós trouxemos várias informações aqui a respeito, né, falando sobre o porquê que a questão da saúde mental materna é importante, mas é um assunto que a gente tem muito mais para explorar. Então, em outros momentos, nós falaremos sobre depressão pós-parto, sobre ansiedade puerperal, né, tantas outras questões que acontecem e que, né, cabem um episódio específico só para isso. Exatamente. Então, a gente aguarda vocês, viu, nos próximos episódios. Muito obrigada pela companhia. Acompanhe lá no canal do Eu na Gravidez, o Entre Mães, sempre com assuntos voltados para mães, mas também para a rede de apoio, para os pais, para as pessoas que estão em torno dessa mãe. Isso aí. Até lá, gente. Tchau, tchau.